Olá! Você toma metformina, glifage para diabetes, pré-diabetes, para ovário policístico ou mesmo off-label para perder peso? Está preocupado porque ouviu dizer que esse remédio faz mal para a saúde? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Metformina, quais os riscos, benefícios para quem toma e qual a vitamina do seu sangue você deve sempre ficar atento se você toma glifage cronicamente. Tenho certeza que você vai descobrir muitas novidades nesse vídeo, muita coisa que nenhum médico fala e vai sair aliviado quando terminar o vídeo. Então fica até o fim, porque você vai saber tudo sobre o remédio mais prescrito no mundo para diabetes. Mais de 130 milhões de pessoas utilizam a metformina todos os dias. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí e me conta, você toma metformina? Há quanto tempo? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Sabia que a metformina vem de uma planta? Sim, essa flor aqui, a Galega officinalis, com suas pétalas lilás, que era usado para várias doenças desde a Idade Média. Era uma planta folclórica que servia para tudo, para melhorar a imunidade, para tratar intestino preso ou diarreia, para dar mais leite às mulheres e para os sintomas de diabetes, como urinar demais ou ter muita sede. A metformina foi descoberta em 1922, 100 anos atrás, mas foi com estudos de um médico francês da década de 50 que descobriu que era realmente um remédio que melhorava a glicose. Achava que comia glicose, por isso glucofágico, comedor de glicose, tipo um Pac-Man, aqui no Brasil glifage. Então a metformina está há mais de 60 anos em uso, quase 70, é a droga inicial de primeira linha para a maioria dos casos de diabetes tipo 2. E pelo estudo DPP, Diabetes Prevention Program, viram que um grupo de pré-diabéticos que usou metformina 850 mg 2 vezes ao dia reduziu o risco de virar diabético em 31% se comparado com placebo em menos de 3 anos. Como a metformina age? É comendo açúcar como Pac-Man? Não, através de 3 mecanismos principais que a metformina reduz os níveis de glicose no sangue. Primeiro, ela age no fígado, inibindo a gliconeogênese, ou seja, o fígado não consegue aumentar o açúcar no sangue com facilidade. Segundo, ela reduz a absorção de glicose pelo intestino. E terceiro, ela melhora a utilização da glicose. Ela aumenta a sensibilidade das células à insulina, ou seja, vai reduzir a resistência insulínica. Se você toma glifage, você olha no seu exame de sangue e descobre que seu HOMA-IR diminuiu. É o efeito da metformina. Quando devemos ficar mais atentos a efeitos colaterais da metformina? Algumas doenças podem aumentar o risco de efeitos colaterais. A doença do fígado, doenças dos rins, insuficiência cardíaca e também um infarto do miocárdio recente. E claro, se você já teve alguma reação à metformina. Mas eu devo deixar claro que a metformina é um remédio seguro, mas, como todos os remédios, existem efeitos colaterais e deve ser prescrito pelo médico, sempre pesando o risco e benefício. Quais os efeitos colaterais principais? O principal é a parte gástrica, a pessoa pode ficar nauseada, apresentar vômitos, dores de estômago, falta de apetite, ter diarreia. A grande maioria das vezes a diarreia passa. Um gosto metálico na boca. Pode dar hipoglicemia? Pode, principalmente se você está usando outros remédios para diabetes, mas a metformina em si tem pouco risco de hipoglicemia. E o efeito colateral mais perigoso é a acidose lática. É raro acontecer, principalmente se usar contraste, se tiver problemas renais ou hepáticos mais sérios. E uma coisa importante, o álcool aumenta o risco de acidose lática. Então beber álcool, especialmente o consumo pesado, aumenta seu risco de acidose lática e também de hipoglicemia. Então, se você gosta de uma bebida, evite o consumo de álcool ou pelo menos limite. Agora, a metformina pode causar deficiência de B12. Então, quem toma metformina, eu sempre peço um exame para checar os níveis de B12. Eu já vi muitos casos de vitamina B12 baixa por causa da metformina, precisando repor. Os sintomas de carência de B12 podem ser anemia, palidez, problemas na visão, formigamentos, fraqueza, úlcera na boca e até demência. Por isso, eu friso aqui, se você está tomando metformina, saiba se sua vitamina B12 está boa. Agora, vamos aos benefícios para você ficar aliviado. Quais os benefícios da metformina para o seu corpo?
Porque a metformina se tornou um dos medicamentos mais utilizados e eficazes no mundo e é um dos remédios que encabeça a lista da OMS de medicamentos essenciais. O primeiro benefício eu já falei, mas vamos enfatizar aqui, pois é o principal: melhora a sua glicose no sangue, melhora a sua diabetes. Se você for pré-diabético, reduz seu risco de se tornar diabético, reduz a resistência insulínica. Por que eu tenho que frisar isso aqui? Porque 40 milhões de brasileiros são pré-diabéticos, que têm risco elevado de virar diabéticos em 5 anos. Então, tem que melhorar o estilo de vida, comer melhor, fazer exercício físico, cortar doces, emagrecer. Se você é pré-diabético e for prescrito metformina, saiba que vai reduzir seu risco. Vai reduzir, não vai zerar. A metformina restaura a sensibilidade das suas células à insulina. Isso significa que seu corpo vai absorver melhor o açúcar do sangue, dando um certo alívio para seu pâncreas, que não vai precisar trabalhar tanto para produzir insulina, além de evitar os picos de glicose, que esses sim fazem mal, pois o açúcar alto no sangue lesa seus vasos, lesa seus rins, seus olhos, envelhece, carameliza as proteínas do seu corpo, lesando nervos, neurônios, acelera seu relógio biológico, deixando mais velho. Quase 4 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a diabetes. Faça os cálculos, é muito maior que Covid. Diabético morre de infarto, morre de AVC, de pneumonia, de Alzheimer, infecção urinária, insuficiência renal, de úlcera infectada. E veja que interessante, nos últimos anos descobriram que outros benefícios da metformina além da redução da glicose. Quais são eles? Um efeito anticâncer, um efeito anti-envelhecimento, um efeito protetor cardiovascular, um efeito neuroprotetor e também pode ser um tratamento opcional para a síndrome do ovário policístico e aumenta a chance de engravidar nesses casos. Eu vou explicar cada um deles. Reduz risco de câncer? Talvez. Mais estudos são necessários para identificar o papel da metformina como agente quimioprotetivo em populações com alto risco de câncer. Mas minha pergunta principal: será que a indústria tem interesse com um remédio que custa no máximo $5 por mês de tratamento? Tenho certeza que fosse $30 mil por mês, o FDA já tinha aprovado o Fast Track para vários tipos de câncer. A primeira vez que descobriram que a metformina poderia ter efeitos antitumorais foi em 2001 em uma pesquisa em ratinhos. Tinha 2 grupos de ratinhos onde eles estavam dando um agente que causava câncer de pâncreas por 42 semanas. 50% dos ratinhos eles davam muita gordura e esse agente cancerígeno, e para 50% dos ratinhos eles davam a dieta com muita gordura, o agente cancerígeno e a metformina. No grupo sem metformina, 50% dos ratinhos tiveram câncer de pâncreas. E para o grupo metformina, zero. Nenhum ratinho teve câncer de pâncreas. Tudo bem, foi um ratinho, rato não é humano, não é um humano em miniatura, mas mesmo assim chamou a atenção dos pesquisadores. Então, eles foram avaliar uma população da Escócia que tomava metformina para tratar diabetes e essa população teve 23% menos chance de câncer do que a população que não tomava, menos câncer no intestino, de fígado, de pâncreas, e aqueles que tomavam reduzia também a mortalidade por câncer. Uma meta-análise recente dos estudos observacionais concluiu que a metformina reduziu a incidência de câncer em 31% e de mortalidade por câncer em 34%. Novamente, não dá para garantir que metformina reduz o risco de câncer, pois são estudos observacionais e não são duplos cegos randomizados, mas realmente tem chance de reduzir riscos. Acabou de sair um estudo em 2022, duplo cego randomizado, que viu que para câncer de mama, no geral, metformina não reduz risco. Mas é no geral. Para um subgrupo de HER2, que é um tipo mais agressivo, mostrou que a metformina reduz o risco de mortalidade sim. Mas claro, tem que fazer mais estudos, tem que ter mais interesse da indústria farmacêutica ou do governo para bancar estudo de bilhões de dólares. Dos 26 estudos com ratinhos tomando metformina, 25 mostraram proteção contra câncer. Novamente, ratinhos. A metformina também pode ter uma ação em anti-envelhecimento? Será que ela reduz o envelhecimento e prolonga a vida? É um questionamento interessante. No livro Lifespan, do David Sinclair, que é professor de genética de Harvard, ele acha que sim, tanto que ele toma a metformina, dá para o pai dele, sem os dois serem diabéticos. Eu acho imprudente ele falar isso em um livro que virou best-seller americano, um ótimo livro, mas eu acho que foi um dos maiores pecados do livro, já que a metformina tem seus efeitos colaterais, que podem até ser graves. Se você já toma, é interessante saber, mas se você não tem diabetes ou pré-diabetes, eu acho imprudente você tomar por causa disso, sem comprovação científica que é real. Por que o David Sinclair acha
que a metformina pode reduzir o envelhecimento e prolongar a vitalidade? Primeiro, pelos estudos populacionais. As pessoas com diabetes bem controlada, que tomavam metformina, tinham uma vida mais saudável do que outros diabéticos e, em alguns casos, melhores até do que aqueles que não tinham diabetes. Estudos com ratinhos, novamente, evidenciaram que a metformina aumentava a sobrevida em cerca de 6%. Para humanos, seria mais ou menos 5 anos de vida. Mas será que não foi pela perda de peso devido à metformina? E por que reduziria o envelhecimento? Porque a metformina limita a atividade metabólica na mitocôndria. A mitocôndria entende que ela está com baixa energia e ativa uma enzima chamada AMPK. E também ativa a SIRT1, que melhora a epigenética na célula. Na drosófila, a mosquinha da fruta não aumentou a sobrevida. Já em nematóides, a metformina aumenta. Estão fazendo um estudo com metformina e longevidade em humanos, mas vai demorar algumas décadas ou uns 100 anos para sair o resultado. 4. Reduz peso. Além de metformina reduzir a fome, dar aquele mal-estar gástrico, diarreia, ela também altera a microbiota intestinal, aumentando bactérias boas para perda de peso, como a Akkermansia mucinófila e lactobacillus, e diminuindo aquelas que são engordativas. Além disso, para as pessoas que tomam antipsicóticos, que são prescritos para doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, cujo efeito colateral comum é ganho de peso, a metformina ajuda a diminuir o ganho de peso nessa população. 5. Pode tratar ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos tende a afetar mulheres jovens. Os ovários desenvolvem múltiplos cistos que causam irregularidade na menstruação, crescimento de pelos no rosto, dificuldade para engravidar, piora da glicemia. A metformina ajuda na regulação menstrual e na fertilidade, além de evitar o ganho de peso e melhorar a glicose. Outras vantagens. Um estudo com mais de 41 mil idosos que usavam metformina mostrou que a metformina reduziu a probabilidade de demência em 4%, doenças cardiovasculares em 19%, fragilidade em 24% e depressão em 16%. Eu acho esses números bem interessantes, principalmente porque é um remédio dado na farmácia popular, ou mesmo se você for comprar, sai menos de R$10 a caixa. Metformina é para todo mundo? É para ser colocado na caixa d'água? Claro que não! É um remédio com efeitos colaterais potencialmente sérios, muita gente não tolera, mesmo que a gente insista que seria o melhor remédio no caso delas. Se você tem diabetes e precisa de metformina para ajudar no controle do açúcar do sangue, seus outros benefícios potenciais para a saúde são bem interessantes, não prejudiciais como muita gente propaga. Então, se o seu médico prescreveu para tratar sua diabetes ou para prevenir que sua pré-diabetes se torne diabetes, olhe com mais carinho para o remédio. Mas se você pensou em tomar um remédio para prevenir câncer ou para aumentar sua longevidade, eu não faria isso. Você não precisa remédio para isso. Comer frutas e verduras reduz o seu risco de câncer. Fazer exercícios físicos pelo menos 150 minutos por semana reduz o seu risco de câncer, reduz o risco cardiovascular, de derrame, de infarto, aumenta a musculatura e reduz a fragilidade. Tudo isso é mais do que provado. Então, metformina só para aqueles que precisam. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para aquelas pessoas que já tomam metformina, porque eu acho que é um conhecimento que vale a pena. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou dar 2 recomendações aqui ao lado, meu vídeo recordista do canal, Frutas para Diabético. Você vai saber quais as melhores frutas se você tem diabetes. E meu vídeo sobre sintomas iniciais de diabetes. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.